Boa Graça noite, e paz, pessoal. gente. Tudo bem com vocês? Vamos começando mais uma live. 2 corações, 3 histórias. Uau, hein? Que Como será que proteger o casamento com enteados no lar. Nós vamos falar hoje de casais que têm enteado. O cara conheceu a mulher e ela já tem filho. Ou a mulher conheceu o cara e ele já tem filho. O enteado no casamento pode complicar o casamento ou não? Olha o tema da live de hoje, gente. Olha o tema: 2 corações e 3 histórias. 2 corações e 3 histórias. Como proteger o casamento com enteados no lar? Como preservar esse casamento quando alguém já tem filho? Tema importante. Se você conhece alguém que está se relacionando, ou que já casou, ou que vai casar com a outra pessoa e essa pessoa já tem filho, essa live é muito importante para essa pessoa. Pois é, gente, vamos entender, né? Encaminha pouquinho. para pessoas que têm essa condição especial. Porque nós já vimos casamentos não dando certo por causa de enteado. E será que o enteado realmente é um problema para o casamento? Pode ser? Enfim, nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? Nós temos um exemplo, né, de enteado aí. Nós vamos falar. Um grande enteado na história. Então, 2 corações e 3 histórias. Porque quando eu conheci a Jéssica, ela tinha uma história. Quando ela me conheceu, eu tinha uma história. Agora, quando essa história veio acompanhado de um filho, e agora veio um enteado aí para trazer uma outra diretriz para esse casamento. Então, ok? Fica com a gente. Você que está chegando, boa noite. E compartilhe nesse momento, aqui embaixo, tem a setinha aí, o aviãozinho, para aquele casal que tem conflito, porque eles não sabem como lidar. Ederson, mas a minha esposa, minha noiva já tem um filho, e a gente não se dá bem. E aí? Isso pode comprometer o casamento? Pode. Claro que pode. Por isso nós colocamos esse tema: 2 corações, 3 histórias. Gente, a live vai mostrar como os desafios com enteados podem afetar a conexão emocional, espiritual e íntima no casamento. E como restaurar a harmonia no lar com base em princípios bíblicos e orientação terapêutica. E nós vamos te dar algumas orientações. Lembra, gente? Um casamento por si só já tem um desafio. Sim. Com a chegada do filho, nós gravamos uma live semana passada sobre isso. A chegada do filho já muda a dinâmica do casamento. Agora imagine aquele casamento que já tem um agregado. Alguém já tem 2. Já tem de casal que cada um tinha 3 e a outra pessoa tinha 2 filhos. Como é que você administra esses 2 lares com 5 crianças que não vieram dos mesmos genitores que estão ali juntos? Olha que importante isso, tá ok? Então, para quem tem essa condição, se você já sentiu como um estranho dentro do seu próprio ambiente de casa ali, parece que a casa não é minha. Essa live, ela é para você, né? Porque os filhos é do outro cônjuge, né? Já se perguntou se é possível manter um casamento saudável quando há um enteado que não te aceita? Imagina você se relacionando com uma pessoa e o filho dela não te aceita. Você não é meu pai. E aí, como é que fica esse casamento? Como que fica a questão da educação? Como educar um filho que não é seu e que às vezes não tem também o apoio, né? Tem ali uma proteção da mãe, não deixando você atuar o seu papel, às vezes, de pai ou de mãe, né? Até onde você pode ir? Como é que eu educo o filho de alguém se esse filho não é meu? Eu entrei na história agora. Ou se ele não te aceita. Ou ele não te aceita, você não é meu pai. Meu pai é fulano de tal, você não é minha mãe é fulano de tal. E aí, como é que o casamento fica com esse filho agregado que não aceita o cônjuge? Se isso incomoda, gente, pode ter certeza que essa live é para você. Ou você quer ajudar aquela pessoa que você gosta, que desabafa com você, porque está vivendo luta no matrimônio, porque tem um enteado, encaminha para ela agora, que eu tenho certeza que vai ser bênção, sabe por quê? Porque nós vamos dar diretrizes, nós vamos mostrar
como isso vai minando o casamento e como sair disso. Ok? Mas, antes, deixa eu apresentar quem que somos nós, você que chegou aí agora. Bom, eu sou o Ederson da Jéssica. E eu sou a Jéssica do Ederson. Nós somos um casal de terapeutas, casais sexuais. Nós somos cristãos. Casais sexuais, amor? Não, terapeutas sexuais. Nós somos um casal sexual. Perdão, gente, perdão. Nós somos terapeutas de casais, terapeutas sexuais. A minha esposa fala, nós somos um casal sexual. Nós somos um casal sexual. Nós somos um casal de comunicação, um casal que trabalha com finanças. Nós somos terapeutas sexuais, cristãos, casados há 16 anos. Ela tá vermelha, olha só, gente. Uma vez perguntaram pra mim assim, perguntaram numa caixinha, Jéssica, o seu marido, ele é sexólogo, ele trabalha com... Se eu me importava dele ser um profissional do sexo. Aí eu falei, gente, misericórdia. Não, ele é sexólogo, não é então, profissional, não. Olha só, gente, nós somos casados há 16 anos, nós somos terapeutas de casais, terapeutas sexuais, criamos um ministério que chama Ministério de Casais Aliançados em Cristo, aliança no lar, aliançado no altar, né? Trabalhamos com casais, com família, com terapia individual, e a nossa meta, o nosso trabalho, o nosso chamado, a nossa missão é te ajudar a restaurar a conexão emocional, íntima e espiritual no seu casamento, com ou sem filho. Então nós trabalhamos todas as esferas do relacionamento, até porque quando o filho chega, pode ser do marido e da mulher, filhos biologicamente deles, tem que ter intervenção tática, porque altera a dinâmica do casal. Agora imagina um casal que já tem filho, alguém já tem filho. Então essa live é importantíssima para isso, tá ok? E se você deseja receber, gente, mais conteúdos, dicas que a gente sempre está postando aqui, se inscreva no nosso perfil, no nosso canal. Nós temos um canal lá no YouTube, Ederson com H, Jéssica.terapeutas. Não deixe de se inscrever para você estar recebendo todos os dias aí, cada vez mais conteúdos para você ter um relacionamento saudável. Gente, todos os dias a gente tem conteúdo aqui e no YouTube sobre relacionamento. Quer ser em forma só de texto, quer ser nós falando para vocês, quer ser nós interpretamos, né? A minha esposa me coloca em cada condição. Nós terminamos uma jornada que nós fizemos com casais. Eles falaram assim, eu queria que vocês fizessem mais teatro. Então a gente faz isso aqui no canal para trazer aquilo que realmente é do dia a dia, que muitos casais se identificam com isso e a gente conversa sobre isso, tá ok? Então o tema da live de hoje, 2 corações, 3 histórias. Como proteger o casamento com enteados no lar. Tá bom, gente? A gente sabe que quem tem filho, quem se relaciona com alguém que já tem filho, né, melhor dizendo, ou seja, o meu marido, ele já tem um filho e vai morar com a gente, mora com a gente, ou minha esposa tem. A gente sabe que o que todo mundo quer, gente? Um lar harmônico, né? Isso aí é fato, né, amor? Sim. Todo mundo quer um cônjuge que priorize o casamento, que traga essa prioridade para o casamento. Isso aí é uma aspiração, é o desejo de cada um, né? Mesmo com filhos que não são biologicamente seus. Então isso aí é um fato, né? O que mais as pessoas querem, gente? Sentir-se respeitado e incluído na dinâmica. A exclusão no casamento ninguém quer. Então, eu sei que você que tem essa condição quer isso. Eu quero me sentir pertencente, que aquela casa é minha. Claro que eu estou dando foco aqui no casamento, mas se a gente for no foco desse enteado, claro que essa criança, ou esse jovem, esse rapaz, ou essa moça, quer também se sentir pertencente. Estamos falando aqui de uma inclusão no dinamismo familiar. A gente sabe que vocês querem isso, né? Ser reconhecido parte da família sem precisar competir com ninguém. Aqui, olha só, já estou te dando uma dica. Guarda isso. Relacionamento com enteado não é competição. Se a Jéssica tivesse um filho, eu não tenho que competir com esse filho. Até porque o papel marido e mulher não tem nada a ver com o papel de pai e filho, mãe e filho. São papéis distintos. Eu falo muito isso sobre sentimento. Eu amo a minha esposa de um jeito, eu amo meus filhos de outra forma, eu amo meus pais de outra forma. São
sentimentos diferentes, ações diferentes. Então, um relacionamento, todo mundo que tem um relacionamento, que tem um enteado, não quer competir. E não precisa competir. Nem deve, né? Nem deve. E estabelecer uma cultura de paz, honra e equilíbrio no lar. Todo mundo quer isso, né? E a nossa meta aqui é ajudar a buscar esse equilíbrio, a trazer essa restauração. Tá confuso? Tá conflitante? É restaurar esse lar, essa conexão emocional. É isso que a gente quer. Essa conexão emocional entre o casal, entre a família, entre o enteado. E, consequentemente, ter um lar que é saudável. Então, é restaurar a conexão emocional, a conexão íntima, porque compromete a intimidade, e a conexão, principalmente espiritual, que é uma base maravilhosa que a família tem. Tá, gente? Eu falei do que todo mundo quer, né, amor? É. Agora, o que as pessoas não querem, que sofrem? Se você tem um relacionamento, e esse relacionamento seu, o teu cônjuge já tem um enteado, já tem um filho, né? É seu enteado ou esposa. As pessoas relatam pra gente em consultório alguns sofrimentos, algumas dores. Eu, hein? Opa, deu uma pausa aqui, gente. O Instagram que ficou doidão. Gente, qual que é a dor, né, da maioria das pessoas que vivem esse tipo de situação? Sente-se um intruso no próprio lar. Então, a gente já teve relatos de pacientes que falam assim, olha, parece que eu sou um intruso, eu sou um estranho naquela casa. Como se ele realmente não se sentisse pertencente àquele lugar. Disputas emocionais entre cônjuges e filhos, né? Ter que estar disputando a atenção, como o Ederson falou. Gente, não é um campo de competição, não é um campo de guerra. Não, a gente tem que colocar cada um no seu devido papel. Aquela famosa frase, cada um no seu quadrado, exercendo a sua função, o seu papel, para um não entrar no campo do outro, né? Silêncio no quarto, frieza na mesa, peso no ambiente. Tem cônjuges que às vezes falam com a gente assim, nossa, parece que quando eu chego o assunto muda. Eu sinto como se eu estivesse pisando em ovos, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que eles estão falando de mim, aí quando eu chego, olha a situação que vai chegando, porque o que acontece? Às vezes, mãe e filho, ou pai e filho, se fecham muito. E como se deixasse o cônjuge de lado. Então ele vai sofrendo, ele vai sentindo tudo isso. Dificuldade em educar o enteado e manter a unidade conjugal. Por quê? O enteado às vezes não aceita essa educação. Às vezes ele aceita, né, o cônjuge aceita o papel de ser educador. Ah, então eu vou fazer o papel de pai aqui nessa casa. Mas também acontece aquele que não quer ter compromisso. O filho não é meu, eu não vou ter o compromisso de educá-lo. A educação é da mãe dele. É, a mãe dele que se vire. Ou do pai dele, né? Então, tem essa dificuldade em educar o filho, entre aspas, que não é dele, que é o enteado. Olha o que em Salmo 127:1 nos diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o Senhor tem que fazer presente, gente. Tem que ser tudo muito bem esclarecido. Tem que ser tudo colocado cada um na sua posição, na sua função, para que possa haver harmonia, para que possa ter paz, para que seja um lar saudável, um lar de intimidade, um lar de verdade, sabe? Com verdade. Então, é isso que a gente tem que priorizar. Guarda uma coisa, o problema não é enteado. O problema é essa unidade desse relacionamento que está se apresentando perante ou para esse enteado. O problema não é enteado, o problema é como o casal vai lidar com essa nova condição de um filho que já existe. Gente, por isso que o casal tem que conversar muito antes. Ah, vamos morar junto, né? Nós vamos casar e agora nós vamos ser uma única família. Tudo isso tem que ser acordado. Eu e o Ederson, a gente bate muito nessa tecla. Casamento é combinados, relacionamento, namoro, noivado, casamento, todo tipo de relacionamento nós temos acordos, nós temos combinados. Então isso tem que ser combinado antes. Ah, nós vamos casar, nós vamos dar esse passo? Então, como que vai ser? Porque ele vai morar, tem um filho, vai morar com a gente? Não vai? Como que vai ser?
qual vai ser, entre aspas, o poder e a autoridade que eu vou ter sobre esse enteado? Eu vou ser como um pai, ou eu vou ser como um tio, ou eu vou ser nada na vida dele? Eu já tive paciente que falou assim, Ederson, a minha noiva, ela tem um filho, só que ela é do jeito dela e eu não concordo. A minha forma de educar é diferente. E ela não aceita a minha forma. Olha aí um problema. Aí vai casar com esse problemão. Com certeza vai desestruturar. Então, o que a gente fala muito? O casal, a unidade, homem e mulher, tem que estar muito bem estruturada. Tem que estar muito bem acordada. Tem que estar na mesma sintonia. Alinhados para poder trazer isso para o casamento e para a nova dinâmica da casa. Porque agora vocês não vão aprender a ser pai e mãe juntos. Já existe um filho nesse relacionamento. Que não pode ser ignorado. E que não é, de forma alguma, pode ser ignorado. Então, como vai ser essa nova dinâmica? Eu vou poder ser pai ou ser mãe? Como que vai ser? É o que eu falei, tem que ser muito bem acordado, muito bem combinado. Como vai fluir a dinâmica dessa família. A Bíblia fala em Gênesis 2:24, fala o seguinte, e deixará pai e mãe, unir a sua esposa, e ambos vão se tornar uma só carne. Aqui a gente já tem um princípio. A Bíblia manda deixar pai e mãe. Não existe nenhum versículo bíblico que fala uma só carne com o filho, uma só carne com o pai, com mãe. Aquele casamento que o marido leva a mãe dele junto, a esposa leva o pai dele, ou a esposa casou com o filho e leva ele, e ele uma só carne, entre aspas, é com o filho, né? O enteado. É marido e mulher, entenda isso. Uma só carne, e eu tenho que deixar pai e mãe. Isso, gente, inclui deixar filhos de decisões anteriores no lugar deles, de filhos. Olha que forte. Deixar pai e mãe é também deixar filhos de decisões de relacionamentos anteriores na condição deles de filho. Tá? Entendo isso, assim como eu preciso deixar os meus pais, tá? A prioridade no casamento, agora eu já vou te entregar aqui. Guarda essa visão que traz muito problema nos casamentos. Então, se você chegou agora, independente se tem enteado no teu relacionamento, ou você que tem filho, ou tem luta no seu casamento porque os pais intrometem, entenda uma coisa. A prioridade do casamento é o cônjuge. O casamento é entre o cônjuge. Eu tenho uma aliança com a Jéssica. Eu tenho uma responsabilidade conjugal com ela e ela comigo. Nós somos uma só carne. Os nossos filhos, eles são fruto da nossa uma só carne. E por falar em fruto, essa é a ideia. Toda árvore gera frutos. Agora, o que vai determinar a qualidade do fruto é o que, amor? É a árvore. Isso. É o quão forte essa árvore é. É isso que vai determinar. Filhos, gente, são prioridade de cuidados. Mas não autoridade sobre o casamento. Isso. Tem casa que quem manda, tem lar que quem manda é o filho. Tá errado. Existe uma hierarquia. Filhos são prioridades como filhos de cuidado. E claro, quanto menor, mais demanda tem. Mas o filho não é autoridade no lar. Quem manda na minha casa sou eu. É isso aí. Isso não pode acontecer. Então a prioridade dentro do lar, quando você pensa em casamento, é o marido e a mulher. Agora na constituição familiar, os pais, ali tem o marido e a mulher e tem o pai e a mãe. O marido e a mulher também tem a função de pai e mãe, aonde os filhos aqui embaixo, dentro de uma hierarquia, é que vão ser cuidados, protegidos, encaminhados e educados. Então se tem um casal que lembra que antes de eles exercerem a função paternal e maternal, eles são uma unidade de marido e mulher. E aqui está a base, tá? Gente, e nós temos que entender também que o amor, ele não é automático. Especialmente entre padrasto, madrasta, né, e enteados. Esse amor não é assim, pum. Chegou. Olhou, o olhinho brilhou, apaixonou, chegou o amor na mesma hora. Não. Nós temos que entender que tudo isso é construído.
é um processo, é um caminhar de construção, de emoções, de amor, de carinho, de respeito. Então, tudo isso tem que ser construído num processo, né, gente? Não é no piscar de olhos. E o que Deus quer é respeito, cuidado e justiça, não performance forçada. Então, a criança, o enteado, às vezes até o cônjuge, né? Ele precisa de um tempo para acostumar com essa condição de ter alguém ali, de ter que dividir a atenção do cônjuge, né? Eu tenho que entender que ela não é, ou ele não é só meu, tem uma outra pessoa que demanda da atenção dele. Então, tudo é um processo que tem que ser trabalhado, tem que ser muito bem acordado. E, gente, pelo amor do Senhor, a gente cansa de falar isso aqui, de bater nessa tecla. Vamos trabalhar muito bem essa comunicação. O diálogo, fala em nome de Jesus o que está sentindo, o que pensa, saiba ouvir, saiba falar, né? Vamos trabalhar essa comunicação entre o casal para tudo ser muito bem acordado, muito bem alinhado, para vocês estarem no mesmo propósito, na educação, né, na condução desse enteado. Lembra que relacionamento, gente, tem que ser alinhado, tem que ser acordado as coisas. Meu bem, como que eu vou lidar com um filho que não é meu, é teu, enteado, ele tem o pai dele? Como é que vai ser? Eu tenho que saber como vou percorrer esse caminho. O problema é que um dos grandes problemas de relacionamento é o que mais a gente atende na amor, é comunicação com ruído, é comunicação falha ou não comunicação. Eu atendi uma mulher e falou assim: Ederson, eu não gosto quando eu estou cozinhando, meu marido chega, me aperta, me beija, me agarra, belisca a comida. Eu detesto isso. Eu gosto de estar focado ali na comida, focado no tempero, na temperatura. Eu falei: você já falou isso com ele? Ela falou: não. Gente, vamos falar, o óbvio tem que ser dito. Mas tá na cara. Não, fala. Porque às vezes tá na cara pra você, mas não tá na cara pra ele. E nós, homens, nós do sexo feminino, nós do sexo masculino, somos lerdos. Tem que desenhar pra gente, gente. Sexo feminino, gostei. Tem que desenhar pra gente. Tá igual eu com casais sexuais. Olha o que em Efésios 6,4 nos diz. Pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. E em Provérbios 15:1 nos diz também, a resposta branda desvia o furor. Então, gente, olha só, comunicação, vamos ouvir mais, vamos, né, como que eu falo, processar o que foi dito antes de eu me pronunciar, né, para não haver confusão, não haver mágoa. Tudo é um processo onde vocês vão ter que aprender a viver a três. E por que a gente faz isso aqui, gente? Porque a nossa meta é te ajudar a restaurar a conexão emocional, a conexão espiritual e íntima do casamento. Porque sabe o que acontece? Essa problemática de quem tem filho, quem já tem filho, né, enteado no caso, no casamento e está conflituoso, vai desconectando o casal emocionalmente, consequentemente, intimamente, e vai até esfriando o lado espiritual. Então entenda que a nossa meta é te ajudar a restaurar essa conexão emocional, íntima e espiritual no seu casamento, baseado em evidências clínicas, terapêuticas, que nós somos terapeutas de casais, somos sexólogos, e baseado também em princípios bíblicos, nós somos cristãos, ok? Sim. E como a gente pode proteger o casamento disso tudo, né? Unidade conjugal é prioridade. É o que eu falei, vamos estabelecer, vamos estruturar melhor esse casal, essa unidade. Vocês, lembra, gente, casal forte, filhos, enteados fortes. Casal unido, casal bem relacionado, bem, né, estruturado, bem vivido. Temos filhos estruturados, temos enteados estruturados emocionalmente, né, principalmente. Então, tudo começa com os dois. Aqui, vamos dizer, o fluxo da nossa casa, a harmonia da nossa casa é ditada por nós.
e não pelos nossos filhos, porque nós somos os adultos dessa família. Nós temos que estar melhor preparados, melhor estruturados para conduzi-los. Então nós vamos te dar uma solução agora. Edilson, mas o que você fala aqui é tão óbvio. É óbvio que nós escutamos isso em consultório. Olha que solução que eu vou te dar para você que tem filho. Gente, até para filho, quando é biológico do casal. E o tema da live hoje é para enteados. Então, se tem filhos e enteados, guarda essa solução. Primeira coisa, decisões sobre os filhos devem ser combinado a dois. É consensual entre o casal. Um dos grandes problemas é eu decido e não comunico com ela. Ela decide e não comunica comigo. Isso é independente se os dois são do casais ou só um é biologicamente falando. Gente, corrigir, conversar, acolher, isso tem que ser em comum acordo, isso tem que ser em consenso. Guarde isso. Tá? É que nem com filho biológico. Eu e nós temos um combinado aqui em casa. Um não desautoriza o outro na frente das crianças. Por mais que às vezes eu não concorde ou ele não concorda, o que o um falou é mantido. Mas depois, nós dois, no nosso quarto, sozinhos, aí fala, poxa amor, isso não foi bacana, porque você fez isso, você fez aquilo, não ficou legal, acho que podia ter refeito de outra forma. Então a gente faz isso, mas é um combinado nosso, ninguém tira a autoridade do outro na frente das crianças. Então nós estamos dando aqui a primeira solução, guarde isso. Tudo em consenso. Tudo tem que ser discutido, combinado a dois. Eu não tomo nenhuma decisão sem a Jéssica. Pai, posso? Foi aniversário da amiga minha. Hoje mesmo a Sofia chegou, ela tem 12 anos. Posso? Eu não vou autorizar nada sem conversar com a Jéssica. E a Jéssica não vai autorizar nada sem falar comigo. Nós vamos trocar ideia, nós vamos analisar pós e contras. Isso. Então, guardem isso. Toda decisão, estou te dando solução. Toda decisão tem que ser consensual, independente se o filho se é enteado que está nessa dinâmica familiar ou se não é, tá? E olha que interessante, comunicação clara com os filhos. Tem lá o enteado, cabe à mãe, vamos supor que o filho é da mãe. Olha, a partir de hoje, aqui nesta casa, nós temos um novo começo. Não é mais eu ou ele, agora somos nós. Olha só, comunicação clara, cartas na mesa, evidência. Meu filho, hoje não é ele ou eu, somos nós. Traga a responsabilidade para o casal. O óbvio precisa ser dito. Gente, sempre exercite isso com os filhos, né? Com enteados, essa comunicação clara. Porque nisso você está criando um ambiente seguro até para o seu filho verbalizar aquilo que ele está sentindo. Porque eu sei que também para a criança ou para o adolescente, seja quem for, aceitar uma outra pessoa no lugar que era do pai ou da mãe não é fácil. Poxa, para a criança, agora eu vou ter que dividir minha mãe, agora eu vou ter que dividir meu pai, era só meu. Então, a criança ela pode se sentir invadida, né? Roubada. Poxa, tá roubando a minha mãe de mim, tá tirando aquilo que era meu. Então, cria-se um ambiente seguro, onde a criança também tem esse espaço de escuta, espaço que ela possa falar, que ela possa verbalizar o que ela está sentindo. E isso, a família toda cresce. Porque quando eu começo a ver na perspectiva, no olhar da criança, do meu filho, aquilo que está incomodando ele, aquilo que para ele não está sendo bacana, isso me traz a refletir e a pensar e até a mudar às vezes as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir, para realmente conduzir de uma maneira mais saudável e que seja bom, prazeroso para todo mundo. Guarde uma coisa, você optou em entrar numa família que já tinha filho. Foi uma opção, eu creio, né? Não foi com uma arma na cabeça. Nós estamos dando agora a solução, ferramenta para você saber lidar com isso. Tá, gente? Isso é muito importante. Então guarda isso. As decisões têm que ser tomadas juntas. Comunica com teu filho. Aqui em casa agora as coisas mudaram. Agora somos nós. Cabe muito ao cônjuge que
que é o pai biológico ou a mãe biológica, trazer primeiro, armar esse caminho, tá ok? E claro, gente, por que que os casais, independente se tem filho biológico ou enteado ou adotivo, por que que os casais não estão tão felizes? Por que a nossa demanda cada vez mais cresce de problemas de casamento? Todas as lives, todos os nossos conteúdos, vocês vão ver nós batendo essa tecla. Sabe por quê? Vê se você não vive isso no seu relacionamento. O casal passa uma vida sendo pai e mãe e sendo trabalhador. Eu trabalho, a Jéssica trabalha, e eu tenho que dar conta do meu filho, ela tem que dar conta do nosso filho. Eu sou pai e mãe, eu sou trabalhador, e o que sobra, nós vamos ser marido e mulher. Gasta-se muita energia sendo pai e mãe, e muita energia sendo trabalhador, sendo que um dia eu não vou trabalhar, porque eu vou aposentar. Um dia meus filhos vão seguir o mandamento bíblico. Tchau pai, tchau mãe, que eu vou agora unir a minha esposa, o meu marido e formar uma só carne. O que vai sobrar? Aquilo que eu menos investi ao longo da minha vida, que é o matrimônio, que é o casamento. Então, guarda essa solução para você que tem filho, para você que tem enteado. Preserve o tempo de qualidade a dois. Porque um lar sem casamento, sem o casal, não é lar. Não é um lar, gente. Porque vai virar briga, vai virar discórdia. O casamento, o casal que é a base do lar. Olha só, Eclesiastes 4, entre 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um. Olha só. Gente, é óbvio que o casamento, a estrutura do lar vai estar na base, na solidificação do casamento. Você que está vendo essa live aqui, responde para você. O lar que você foi criado, agora olha para os teus pais, lembra da história dos teus pais, se você já saiu de casa, já é casado, volta lá quando você era na sua infância, na adolescência. Como é que era o casamento dos teus pais? Era um casamento abençoado? Ou tinha muito conflito, briga, tua mãe brigando com teu pai brigando com tua mãe, chegando bêbado em casa, ou agressão dentro de casa, falta de respeito? Esse era o lar que você viveu? E era gostoso? Era saudável? Vou fazer uma pergunta para você, porque essa pergunta vai refletir nessa solução que a gente está te dando aqui, nessas soluções. O casamento do teu pai e tua mãe, quando você olhava para eles, você enxergava o marido e a mulher e o pai e a mãe? Você nasceu numa casa vendo o teu pai fazendo carinho na sua mãe, respeitando, declarando o amor dele por ela, alisando o cabelo dela, ela fazendo carinho nele, ele saindo para jantar? Isso é evidenciar o marido e a mulher dentro do contexto de pai e mãe. Você via o marido e a mulher dentro do casamento dos teus pais? Você vai responder isso para você. Agora eu vou perguntar para você que tem filho, ou você que não tem filho, mas imagina se você tivesse, e eu, como terapeuta de casal, como sexólogo, chegasse para o teu filho e falasse assim: se você, quando você olha para os teus pais, você enxerga o marido e a mulher e o pai e a mãe? Você acha que os teus filhos vão falar: eu vejo o marido e a mulher? Guarde a famosa frase que, como terapeutas que nós somos de casais, nós falamos: tudo aquilo que eu não nutri morre. Vai morrer. Então, uma das soluções está: mantenha o relacionamento, momentos a dois, tempo de qualidade. Nutrir o casal. É isso que nós precisamos. Porque lar sem casal não é lar, não existe. Tem uma solução, gente. Se você tem um casamento, um relacionamento que o teu parceiro já tem filho, ou tua parceira, você casou e agora a sua esposa está grávida de você, agora é um filho biológico. Cuidado. Não faça distinção. O que é meu, eu dou mais. E o que não é? O que não é, eu dou menos. Gente, nós temos um paciente que ele foi assim, ele era filho biológico só da mãe, ele e um irmão, e a mãe casou de novo,
e teve filhos com esse padrasto. E esse padrasto fazia distinção. Esse padrasto não deixava eles comerem carne. A carne era só para os filhos que era dele. Olha só. As melhores roupas eram para os filhos dele. Os outros dois, não. Então, eles não tinham cama para dormir. Eles dormiam no chão, no sofá. Porque quem dormia na cama eram os filhos dele. Quem podia comer carne eram os filhos dele. Agora, você imagina dentro dessa casa, essas crianças que não eram filhos desse homem, vendo tudo isso. E o pior, a mãe não fazia nada. A mãe simplesmente aceitava. Então, hoje, uma dessas crianças é nosso paciente, é nosso cliente lá no consultório. E tendo que lidar e trabalhar, adulta, né, e trabalhar com ele hoje, porque hoje ele é pai. Olha a bagunça que faz na cabeça dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em não fazer distinção quando se tem um filho biológico e tem um enteado. Porque às vezes você vai pegar mais aquele que é seu, né? Mas esse é meu. E vai acabar deixando de lado o outro. Então, assim, quando a gente adota, quando a gente tem um enteado, que a gente assume essa responsabilidade, gente, tem que ser o amor de filho e por igual. Não pode haver distinção, né? Gente, entenda um detalhe. A gente está dando solução aqui para vocês. Está percebendo? Entenda que isso acontece até com o filho biológico. Há predileções. Gente, o amor ou afinidade, ela é diferente. Tem pai que tem mais afinidade com determinado filho, a mãe tem com outro, isso aí não tem problema. O problema é quando tem distinção, forma diferente de tratar. Isso vira uma bagunça. Agora, quando tem enteado, pior ainda, porque o senso de rejeição grita. Entenda isso. A solução está em o casal sentar e conversar para trazer essa harmonia. Agora, o casamento tem que estar, vou voltar ao que nós falamos, que essa é a dica, alinhados, acordados. Isso aí. Entende, gente? O que nós falamos aqui, gente? Enteado não é rival. Mas precisa de limite. Então não é rival, não. Minha namorada, minha noiva, minha esposa já tem um filho. Não é um campo de batalha, não. Não é competição. Mas tudo na vida tem que ter limite. Filhos, biológico, não biológico, influência do pai e da mãe, tem que ter limite, tá? O cônjuge precisa ser escudo e parceiro. Tudo tem que passar pelo cônjuge ali. Ele vai ter... O cônjuge, na verdade, que é o pai ou a mãe biológico, né? Tem que estar ali junto, gente. Tem que estar sendo parceiro. E aquele cônjuge que está entrando na família agora, que tem já o enteado, assuma também o seu papel, o seu posicionamento, né? Não é porque é filho dele ou dela que você... não, eu não tenho nada a ver com isso, eu prefiro não me intrometer na educação. Não, ele também faz parte. Agora, gente, é uma família só. Então, não pode haver essa distinção. Não, deixa que ela resolve. Não, temos que ser parceiros. Olha aqui, olha essa dica. Ederson, como é que eu faço para saber se o lar... Como é que eu faço para ter um lar saudável? Ter um casamento saudável. É a base. Existe um lar saudável onde o casamento não é saudável? É impossível. Mas eu me dou tão bem com meus filhos, meu marido é um saco. Eu detesto. Quando ele chega em casa, meu Deus, é ruim. Mas eu sou muito feliz como mãe. Tá ok, você pode ser feliz como mãe, mas seu lar não é saudável. Porque quando tá lá é ruim. Quando ele tá em casa é ruim. É impossível um lar saudável se o casamento não for saudável. E provavelmente, se você pensa que é ruim, meu marido chegou, que saco, é ruim ter ele ali, provavelmente os seus filhos têm a mesma visão que você. Porque filhos sentem, os filhos percebem o clima. Às vezes pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas eles percebem esse clima. E eles acabam tendo essa mesma postura. E o que acontece? Mãe e filhos, fechamento. E o pai, ou o cônjuge, né? Que às vezes não é o pai biológico, sobra de lado. Então, vamos tomar cuidado, né? Para que isso não aconteça, porque realmente não é um lar
saudável. Um lar, gente, com Deus operando no centro, com comunicação, com comunhão, a gente vai evitar feridas, vai evitar dores. Isso aí é fato. Então, nós como terapeutas de casais, como terapeutas sexuais, a gente que lida com família, aqui, você que nos segue no Instagram, você que já assinou nosso canal no YouTube, Ederson com H, Ederson e Jéssica Terapeutas, nós somos casais, nós vamos te ajudar a restaurar a conexão emocional, espiritual e íntima no seu relacionamento, tá, gente? O nosso trabalho ele é baseado na Bíblia, em manuais terapêuticos, em nossa vivência clínica. A gente utiliza dessas ferramentas para trazer para você soluções, dicas práticas. Não falei nada aqui que mirabolante, mas é coisa que a gente não percebe e não exercita. Então a nossa ferramenta é isso. Isso tem o poder de restaurar. Entenda, gente, que o enteado, biologicamente, ele não é seu. Concorda? Eu falei na aula, dando um curso para casais, eu falei assim, olha, a consumação de uma só carne se dá no sexo. Você ama o teu pai de um jeito, eu amo os meus pais de um jeito, eu amo a minha esposa de um jeito, eu amo meus filhos de um jeito, eu amo meus amigos de outro jeito, eu amo meus irmãos de outro jeito, formas de amor diferentes. Mas o relacionamento mais intenso que existe no ser humano é entre marido e mulher, porque é o único que envolve corpo, alma e espírito. O ato de fazer amor, gente, é o auge da intimidade. Então o relacionamento mais profundo que tem do ser humano é entre o marido e a mulher. Eu tenho um DNA meu único. A Jéssica tem um DNA dela único. A consolidação de uma só carne, quando eu faço amor com minha esposa e quando nós concebemos a Sofia e o Theo, ou seja, a Sofia e o Theo são frutos da nossa intimidade, nossos filhos. Eu tenho um DNA único, a Jéssica tem um DNA único. Mas se você pegar um fragmento de um fiapo de cabelo da Sofia e do Theo, ali vai ter o meu DNA com o dela unido, formando uma só carne. Ou seja, os filhos biológicos são a materialização de uma só carne do marido e da mulher. Olha que coisa mais linda. Os filhos biológicos são a materialização de uma só carne do marido e da mulher. Sabe por quê? Porque o meu DNA, que é único, que a Jéssica não tem, com o DNA dela, que é único, que eu não tenho, se uniram formando uma só carne, nosso filho. Mas, Edson, por que você está falando isso? O biológico não tem isso, não. Não biológico, né? O não biológico, o enteado não tem, ou o adotivo. Mas Deus, na sua grandeza, nos ensinou tanto quanto é isso. Porque Jesus saiu do ventre de Maria. Mas José era um pai, um padrasto. Né? Jesus saiu de Maria, mas José não participou da constituição, digamos assim, de Jesus. Jesus, para José foi padrasto de Jesus. Olha como é que Deus nos ensina a todo momento. E, gente, o carinho e o cuidado com que José cuidou de Jesus, né, foi maravilhoso. Você seguiu a profissão do pai. Ele assumiu mesmo o papel de pai. Olha que lindo isso, gente. E olha que detalhe interessante. Nós temos clientes que nós temos um casal que o filho é só da mãe. Se você vê o amor que esse filho tem com o pai, com o padrasto. Com o padrasto, com o pai. Porque ele exerce o papel porque de pai. Porque ele exerce o papel de pai. Tanto é que ele chama o padrasto de pai. Ele não chama de... E o padrasto não queria, porque o pai biológico não queria. Mas ele não conseguiu não chamar de pai. Então, é óbvio, parece um jargão, pai é quem cuida, mas é. Isso, mas é. Você vê que lindo que é a relação dos dois. O carinho. Eu ainda brinquei com ele, falei assim, nossa, o olhar, o brilho nos olhos dele, quando ele olha pra você,
assim, lindo. da criança olhando pro pai, né? Eu falo assim, é lindo de ver que você realmente é pai desse menino. Ele tem dentro dele que você é o pai dele. E é isso que é o mais importante. É isso que É isso que é importa. lindo, gente. Mas você pode pensar assim, ah, mas o filho do meu cônjuge me odeia. E aí? Gente, deu tempo. Deu o tempo que for necessário, né? Ou o tempo que você queria ter tido, né? Conquiste-o. Vai aos pouquinhos, tenha paciência, vai dando tempo para acostumar com a ideia, mas também vai conquistando esse enteado, né? Vai mostrando para ele quem é você, as suas intenções, né? Para ele também aprender um pouquinho sobre você. Nada melhor do que o dia a dia, o exemplo é muito mais do que eu só falar quem eu sou. Você pode falar assim, mas não aguento mais ser desrespeitado. Gente, o cônjuge tem que entrar em ação. Tem que intervir. Tem que colocar limite. Sabe o que eu falo para nossos filhos? Eu falo, Theo, Sophie, o meu não é para te proteger. Você não vai entender isso hoje. Mas o meu sim é para te promover. Isso mesmo. Jesus fala não para nós, é porque ele sabe que ele está nos protegendo. E quando ele fala sim, é porque é bênção. É criação. É criação isso. Aí você pode falar assim, Jéssica, eu queria ir embora. Não aguento mais essa situação, eu quero ir embora. Meu amigo, sempre existe cura. Convido o Senhor, porque Ele pode transformar todo o caos em propósito. Não abra mão daquilo que Deus tem te dado. Não abra mão da família. Seja com filhos biológicos ou não, seja com filhos adotivos, com enteados, seja sem filhos. Nós estamos aqui para reforçar cada vez mais que Deus tem propósito nos casamentos. Deus tem propósito com a família e não abra mão daquilo que Deus tem te dado. Família é o bem mais precioso que qualquer pessoa poderia ter. Nós temos clientes que têm dinheiro, mas não têm família, não têm amor, não têm parceria, não têm respeito, sabe? Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Tem todos os bens materiais, não lhe falta nada, mas falta pessoas, dinheiro, bens materiais, gente, é bom, mas não é essencial. Não é isso que forma pessoas, não é isso que forma vínculos. Nós, seres humanos, nós necessitamos do quê? De ser amados e de amarmos. Eu preciso amar e preciso ser amada. Então, família é o seu bem mais precioso. Não abra mão da sua família, não abra mão daquilo que Deus tem colocado, porque há um propósito nas famílias. Então lute por elas. Deixa eu te falar, não é o tema da live de hoje, que hoje nós estamos falando de enteados, né? 2 corações e 3 histórias. Será que o enteado pode tumultuar a vida de um casal? O que eu vou falar aqui não é sobre isso. Mas se você está sendo... Edson, eu estou apaixonando por um cara, ele tem filho. Estou gostando, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é o Dom Juan. Achei a pessoa que eu amo na minha vida. Uma pergunta. Esse filho desse cara que você está gostando, ele vive com a mãe? Vive, ok. Esse pai, ele exerce as obrigações paternais com esse filho? Porque um cara que é incapaz de ser pai de um filho que ele não está cuidando diretamente ali, mas ele cuida indiretamente. Se esse pai e a mãe tem que lutar por causa de pensão, foge, esse cara não presta. Porque um homem que abandona o filho, marido e mulher separa. Pai e mãe não. Um homem que abandona o filho, ele não é homem. Esse cara não serve para se relacionar com você. Guarda isso. Você quer ver um caráter do homem que você está gostando? Se ele é um provedor para o filho dele, que não tem nada a ver com a separação dele com a esposa. Nada a ver. Porque tem cara que é maravilhoso. Você corta o dinheiro, deixa a escassez. Às vezes, para punir a esposa, acaba punindo o filho também. Não é o tema da live, tá? Mas eu estou falando aqui de enteado. Então é um grande parâmetro. E eu senti te falar isso também, sabe por quê? Porque eu não sei quem vai ver essa live. E de repente Deus coloca, e nesse exato momento você está vivendo isso. Gente, em tudo que fizerem, busca a presença de Deus, busca o direcionamento do Senhor,
Coloca na mão de Deus, porque eu já falei isso várias vezes. Se Deus entrar nesse negócio com vocês, seja o que você fizer, vai dar certo. Se Deus estiver no seu relacionamento, se Deus estiver conduzindo as coisas, não tem como dar erro. Agora, tome cuidado, porque o que a gente fala no nosso coração é enganoso. Às vezes os nossos olhos reluz, nossa, é ouro. E quando a gente compra, às vezes é bijuteria barata. Gente, a Fabiola, minha amiga, o que ela escreveu? Deixa eu ver. Vocês são top demais, meus amigos. Parabéns. Obrigada, meu bem. Deus abençoe. Fabiola, vamos fazer nossa live, tá? Vamos, pelo amor de Deus, tô na correria, você também, nós vamos fazer nossa live junto. Fabiola é minha amiga do coração, conheci, minha parceira. Somos sexólogos de formação, formamos juntos. Atuamos junto em estágio. Prazer muito grande, Fabiola. Eu sou seu fã. Fabiola. Fabiana, sou seu fã, tá? Gente, você se identificou com essa live? Você tem a ver com a sua história, isso? Deixe nos comentários, vamos deixar essa live salva. E de repente você pode ser exemplo, gente. Você pode ser exemplo para outros casais que é possível você construir uma linda família com enteado. Lindo. Jesus nos ensinou isso. É possível. Nós conhecemos casais que são lindos com enteado. É como se fosse filho. A estruturação do casamento não está no enteado, ou tem filho. Tem casais que têm filho biológico e é aquela desgreta, meter agora essa palavra, porque o casamento não tem base sólida. Então, deixe nos comentários se você se identificou com alguma coisa, algum contexto dessa live que a gente quer que o teu exemplo seja propagado, seja discutido, que você possa ser um canal de bênção na vida das pessoas. E, gente, mostrar que o que a gente fala aqui não é nada que não possa acontecer. Tudo que nós passamos aqui, que nós falamos para vocês sobre um casamento saudável, um relacionamento com conexão, né, íntima, espiritual e emocional, isso é possível sim. E você deixando aí a sua história, né, contando pra gente o seu testemunho, mostra que isso é mais acessível do que a gente imagina, que isso é possível sim acontecer, que não é nada inatingível. Agora é claro, gente, nós como terapeutas de casais, como criadores de um ministério de casal, não é numa live que eu vou conseguir te dar todas as soluções, não tem como, né? Nós temos um método de trabalho. Aqui nós trouxemos 4 soluções para você entender como agir caso o teu cônjuge tenha enteado, né? Mas cada live, cada post nós vamos estar entregando um pedacinho, digamos assim, de dicas, de soluções, te abrir a tua mente. Então siga a gente, que você vai se fortalecendo, você vai se enchendo de informações terapêuticas e bíblicas para você construir uma linda e maravilhosa família. Gente, como de costume, nós vamos estar orando para Deus abençoar a sua vida, abençoar a sua noite, o seu relacionamento, se você tem ou não enteados, que Deus possa conduzir cada vez mais o relacionamento de vocês aí para que venha florescer. Independente da sua crença, eu ia pedir para orar. Gente, independente da sua crença, feche seus olhos, vamos conectar o Criador para ele nos abençoar. Ok. Você que tá aí. Eu ia pedir pra você orar, eu ia pedir. Olha só, gente. Eu pedi, tá vendo? Abençoa o povo, amor. Plagiando o falso Silvio, né? Ao vivo, gente. Por que o falso Silvio? Não entendi. Ele fala, quem sabe faz ao vivo. Pois é. Vamos lá. Senhor nosso Deus, colocamos todos em Tuas mãos, pedimos que o Senhor seja conosco, que em tudo o Senhor possa nos instruir, nos dê sabedoria, Senhor, entendimento para lidar com todo e qualquer problema, com qualquer situação que envolva a nossa família, que o Senhor possa ser o cabeça, Pai, deste lar, que as pessoas possam recorrer ao Senhor, porque o Senhor é Deus que transforma, o Senhor é Deus que muda, o Senhor é Deus de renovo, é Deus de recomeços, Pai. Famílias, Senhor, que tenham enteados e que às vezes se sentem perdidos, que o Senhor possa orientá-los, que o Senhor possa estar com eles, conduzindo,
ó Deus, para que eles possam ter um lar saudável, um lar harmonioso, um lar cheio da tua presença, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada lar, cada um que esteve aqui conosco ou que verá essa live, que o Senhor possa abençoá-los, enchê-los da tua presença, Pai. Muito obrigado por este momento, Senhor. Permaneça conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe. Gente, ela pede pra orar e ora. Vai entender. Gente, Deus abençoe vocês ricamente, infinitamente e até a próxima live. Nós vamos trazer conteúdos maravilhosos para vocês. Tá para bem? ajudar vocês a restaurarem a conexão íntima, espiritual e emocional no seu relacionamento. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado por ter estado conosco aqui. Tenha uma linda e abençoada noite. Tchau, tchau.